quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se o passo da gente pesa. Hoje que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa. Eu estou cavando no fundo da ventania, no fundo da tempestade, no fundo do pão dormido, no fundo de uma metade, no fundo do desamor, no fundo da noite longa. Meu bolso profundo abriga o corpo de muita sombra. Como quem quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Tentei viajar longe, sem van, bagagem, sem mala. Ficou-me junto do rosto a parede de minha sala. Barrões de sombras antigas, o relembrar pegajoso, o meu sofrer de mim mesmo e as vestes de umas cantigas. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se o passo da gente pesa. Hoje que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa. Eu cavo sempre no fundo. Osvaldo de Camargo.
Obrigado, Maurício Lourenço, pela dádiva aí dos minutos de som. Nosso artista sempre presente nos eventos de alguns toques. Boa noite a todas e todos. Boa noite, gente. Pronto, melhorou. Acho que foi o som ainda de Maurício que estava inebriando a todos as almas aí, os sentimentos, né, Limeira? Parabenizar também o nosso grande escritor Oswaldo de Camargo. Meu nome é Renildo, eu estou como assessor do vereador Luiz Carlos Suíca, que saiu de feira às 17 alguma coisa e não conseguiu chegar ainda aqui, está na sessão da CUT, mas está a caminho, e a Suíca vai caber, Gueloá. Cadê Gueloá? Está correndo, né, como eu fico às vezes. A surpresa da noite para o aniversariante. Então, por enquanto, eu mantenho a surpresa ainda como surpresa, né, Limeira? Porque, como o Gueloá coloca lá nos nanos do Oguns, o caçador, que ao caçar canta, não é isso? Acaba por espantar a caça, né? Então, não posso espantar a caça, até para que vocês possam ficar um pouco mais. Viu, Gueloá? Estava citando aqui que o caçador que canta, como é que Alcaçar canta? Isso, pronto. Isso, Ferdinando. Estou aprendendo aqui, viu, em alguns toques. Então, assim, acho que Suíca, uma grande parte que vocês já conhecem. Alguém que saiu lá da luta dos trabalhadores de limpeza urbana, como Gari. E a gente tem a grande satisfação de ter um mandato que costuma se articular com muitas frentes, principalmente aquelas que a gente não consegue, enquanto movimento social, enquanto preto, preta, enquanto gay, enquanto lésbico, enquanto candomblessista e outras questões, a gente não consegue ter, às vezes, uma representação. Algumas pessoas dizem que eu pareço muito com ele, né, galera? Você é irmão dele? Ou então, quando vê alguns dos assessores, perguntam, ou quando se vê, se pergunta. Não é puxar saco, não, viu, gente? É porque é igual a gente, eu tenho que estar falando bem, não é porque paga. Não é porque me trouxe para receber o salário da Câmara, não, mas é alguém que eu posso falar de igual para igual, assim como falaria de Marcos Gonçalves, como diz Eliane. Eliane estava por aqui, aí costuma chamar Gueloá de Marcos Gonçalves, já conheci como Gueloá. Mas a gente se fala bem porque é o nosso papel. Então, assim, a gente quer agradecer a oportunidade de ter trazido, né, esse evento, alguns por aqui, mesmo que alguns tenham dito assim, mas lá não é um espaço negro. Mas é um espaço feito com tanto nosso suor e não é nosso? Desde quando? Não é nem nosso suor financeiro, é nosso suor mesmo de ter construído esse espaço, mesmo que já tenha sido destruído muito, principalmente o prédio onde era a prefeitura. Mas aqui é um espaço nosso. E se a gente não se sentir, a gente precisa se sentir e ter esse pertencimento desse espaço. Eu estou só fazendo a abertura, representando aqui o vereador, até para dizer feliz aniversário. Ou salve, como nos candomblé a gente fala, salve, muita axé aí para Oswaldo. A surpresa, eu repito, Suíca vai dizer, uma surpresa boa. Gueloá disse que eu deixei ele tão curioso que ele vai me dar o troco. Eu digo, eu espero que o troco seja tão bom quanto a surpresa, porque aí eu fico tranquilo. E convidar José Carlos Limeira, nosso grande papa aqui também da literatura negra, para embalar aí à noite e fazer as apresentações devidas. Eu, como Ariocô, ou como quem só estudou literatura no segundo grau para saber lá aquelas idades da literatura, como quem leu inicialmente o Cortiço, outros livros, obrigado para estudar para o vestibular ou lá no nível médio, eu fico na plateia aprendendo e, como já aprendi quase o Nano de Ferdinando. Então, daqui uns poucos eu estou citando Limeira, né, Oswaldo de Camargo e outras pessoas mais, Cidinha. Já aprendi um monte de gente aqui com vocês. Aí daqui uns dias eu estou citando também, declamando. Então, gente, boa noite e sintam-se em casa, porque aqui é construído conosco, com o nosso suor. Então, aqui também é nosso, é espaço negro. Se não foi, a gente transforma hoje de uma forma muito pura e muito fina que é a literatura, né, Hamilton? Vamos lá. Limeira. Obrigado, Renildo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Esta é realmente uma noite muito especial. Eu quero agradecer
o auxílio luxuosíssimo do meu parceiro, o maestro Maurício Lourenço, que nos brindou. Eu acho que vai nos brindar ainda com alguma coisa do seu repertório. Ele é fantástico, eu adoro o Maurício, e estamos trabalhando juntos em alguns temas, né? Essa é uma noite muito especial porque Salvador recebe um convidado de extrema honra, jornalista, pesquisador, escritor, um dos maiores responsáveis do que acontece hoje em termos de literatura negra nacional, é um homem de projeção internacional também, e eu estou aqui numa posição que para mim seria cômoda, porque eu sempre trabalhei com mestre de cerimônias, mas estou emocionado pela presença do meu querido Oswaldo Camargo. Seja bem-vindo, poeta. Sei que portas no seu alforje de palavras lembranças da noite santa que enche de lua e desejos e afãs, ogãs, macotas e perroas, e se deita meio louca, meio diva no divã dos versos, no estranho consultório dos livros, e arregaça a saia da vida e se mostra inteira, fazendo-se meiga e astuta. Bem-vindo com seus toques, porque também é músico, e rimas, e com recados explícitos recitados como versos, cantigas, que no candomblé a gente chamaria até de currães. Antes do crepúsculo, lá de onde olhas, estações e trilhos e o amanhã. Aqui, que em última análise é a casa dos seus pais, de todos os ancestrais de nossa gente negra, espicha-se o abraço de engozo e boas-vindas para que seja possível sua volta. E que não aconteça como aconteceu comigo, ou que aconteça como aconteceu comigo, que eu não voltei. E nem vou voltar para nenhum lugar que não seja essa Bahia de tantos cantos, tesão e beijos. É a dona da verdade mais profunda dos meus mais profundos desejos. A força da tua pena bota contigo o pé na estrada, porque ele próprio poeta, ele é o próprio poema. Bem-vindo seja, meu irmão, da cabeceira desses temas que falam de amor e luta e de nossa gente, da provavelmente escuta do que dizem em que esses voduns, orixás, caboclos e toda sorte de encantados. Venha, enfim, revivendo seus sons coloniais, seus sons atuais, em ecos distantes ou presentes, que eu procuro na poeira dos caminhos, na maresia e sua ressaca, feita de silêncio e dor. Seja bem-vindo, Oswaldo. Senhoras e senhores, para compor a mesa de honra deste dia, que, como disse anteriormente, é de extrema honra para a Bahia, eu quero convidar a professora, pesquisadora, militante do movimento negro, literata, e que vai assumir nesse mesmo papel de mediadora, Cláudia Santos. E depois as palavras do nosso querido Romildo Barbosa, que é assessor parlamentar do vereador Luiz Carlos Suíca, parceiro indispensável para que essa noite acontecesse. Eu quero também convidar, e essa é a razão de aqui estar, o meu convidado de extrema honra, o jornalista, pesquisador, escritor, que é o maior responsável pelo que está acontecendo hoje na poesia negra brasileira, disso não tenho dúvida,
sem antes registrar presenças de pessoas como Moema Parente Ogel, a pessoa que nos levou para a Alemanha e que nos publicou pelo mundo, e Johannes Ogel, que nos traduziu para o alemão com tanta capacidade que nós terminamos sendo vistos ou ouvidos muito mais do que no Brasil, porque eu tenho uma resenha guardada na qual ela me diz que 20 milhões de pessoas ouviram poesia negra brasileira. Registrar presenças como Guedu Moguian, Lindinalva Barbosa, e tanta gente tão boa que se ficasse aqui por registrar presença, passaríamos a noite. Mas, mais uma vez, meu convidado querido, jornalista, pesquisador, escritor, Oswaldo de Camargo. E tenho o privilégio de transferir a condição dos trabalhos a Cláudia Santos. São trabalhos transferidos e iniciados imediatamente. As honras da casa já foram feitas, o clima é de júbilo, é de festejo, as boas-vindas já foram dadas, o público já está aqui. Então, sem mais delongas, senhor Oswaldo, por favor. Muito obrigado. Quer que eu faça o quê? Quanto tempo eu tenho? Você veja aí, você mesmo, quando você achar que é muito. Boa noite a todos. Eu estou, de fato, emocionado, porque, para mim, isso tudo foi inesperado, uma surpresa mesmo. Eu não imaginava essa homenagem. Eu espero que não seja sinal da minha velhice, do meu caminhar no tempo. Eu espero viver bastante ainda. E este momento, na verdade, eu tenho uma novela chamada Febre, que eu escrevi há 40 anos. Olha como o tempo prosseguiu, eu estou aqui. Eu escrevi uma novela onde, talvez profeticamente, eu antecipava num personagem chamado Leonardo Bravo esta situação de ele ser homenageado. E por uma fidelidade muito grande a mim mesmo e a minha ficção, eu tenho de ser fiel também à minha ficção, não apenas a minha realidade de vida. Ele transmitia aquela homenagem às pessoas que foram responsáveis para que ele fosse homenageado. Eu tenho um prazer imenso, grande, sincero, porque uma pessoa, quando chega ao estágio de vida em que eu estou, não pode mais tentar enganar ninguém. Houve muito tempo já, talvez tenha feito, mas eu não posso fazer mais isso. Eu tenho de agradecer, primeiramente, a pessoas analfabetas, afrocaipiras, apanhadores de café, que me ofereceram, aos 5, 6 anos, o primeiro contato com literatura. Justiça seja feita à literatura oral. Este é o começo. Nós que escrevemos com caneta, nós que escrevemos com a máquina, nós que escrevemos usando e-mail, sei lá o que é, sei lá. Esquecemos a literatura oral. O meu início, na verdade, foi com afrocaipiras, contadores de causos. Aí eu peguei amor à palavra, a ouvir. O causo é o primo descalço da literatura dos grandes contistas, do Machado de Assis, do Lima Barreto, Ruth Guimarães, Monteiro Lobato e tantos outros. E eu acho que nesta noite eu tenho de fazer justiça a pessoas analfabetas.
Eu quero ser a voz deles, que me deram o gosto pela palavra, pela história, pela imaginação, pela assombração, pelo saci, pelo lobisomem, pela mula sem cabeça, por tudo isso. A minha literatura, ela começa exatamente aí. É aí que eu começo a ter o germe de tentar ser escritor. Eu não me julgo, de fato, um escritor terminado. A hora que eu achar que eu estou terminado, eu estou, de fato, terminado. E eu não quero chegar tão cedo a esse ponto, não. E há outras pessoas anônimas, quando não tinha um tostão para comprar um livro, porque esse seminarista, bocó, burro, não sabia nem atender telefone, não tinha emprego, por motivos também da minha idade, eu não tinha feito o serviço militar, eu não tinha como comprar livros. E houve pessoas que chegaram a mim e me ofereceram livros emprestados. Um deles, um carteiro, quando eu, com uma sapiência muito grande de latim e português, por ter sido seminarista, eu dei escola numa escola marxista. Dei aulas numa escola marxista, dirigida por uma ex-militante do Partido Comunista chamada Dila Dudos, na Alameda Barros. E lá ia eu, seminarista, paletó, gravata, distintivo da congregação mariana, dar aulas numa escola marxista. E lá eu conheci um carteiro que nunca mais vi na vida, que tinha uma edição do Cruz e Souza, da edição Zélio Valverde. Essa edição depois eu encontrei num sebo, foi uma das maiores alegrias da minha vida, adquirir a mesma edição que tinha sido emprestada. Ele me emprestou o Cruz e Souza, com prefácio do Atílio Milano. Eu li o Cruz e Souza desesperadamente, sentadinho num banco da Praça da República, em São Paulo. Devorei o Cruz e Souza. Outro, Laudivino da Silva, que me emprestou Castro Alves, Casimiro de Abreu. Outro, um amigo meu esquizofrênico, doido, que pegava na sua mão, não largava mais, como se pedisse socorro. Esse me emprestou Aníbal Machado, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Drummond. Então, eu devo muito às pessoas. Eu sou apenas uma pessoa que, talvez, em algum momento, soube tirar o maior partido, sugar aquilo que ofereciam. O que me oferecessem, em se tratando de literatura, eu perfilava, eu ia atrás. Devo a todos esses. Pois bem, há um momento em que eu precisei ser escritor, precisei escrever. Ou eu escrevia, ou eu sucumbia. Tornou-se uma necessidade. Provavelmente devido a uma depressão, imitação também, eu sou um grande imitador. Eu gosto de imitar as pessoas. Eu só não consigo imitar as pessoas ricas, não consegui até hoje. O resto eu imito. Pois bem, eu comecei a escrever por imitação de uma pessoa muito brilhante, que se tornou um grande funcionário, um alto funcionário do Banco do Brasil. O nome dele era Adalto José Martins. Ele citava poesia em grego, em latim. Eu descobri que ele fazia versos, eu comecei a fazer versos. Evidentemente, não foi porque eu tentei imitar que eu continuei até hoje a fazer versos e a escrever textos em prosa. É porque eu precisava escrever. Bom, a minha história eu não vou contar aqui, não é o momento de contar. A minha história de vida não se trata disso, se trata de eu dizer mais ou menos como foi esse trajeto. Esse trajeto, ele vai se tornar uma necessidade escrever. Me deu muitas alegrias, muito deslumbramento. A partir do momento que eu consegui escrever um soneto, 14 versos, com uma chave de ouro, colocar uma ideia em 14 versos, foram um dos momentos mais felizes da minha vida. Quando, com 16 anos, eu consegui escrever um soneto. As formas fixas eu já dominava. Estou só mostrando que eu tive, de fato, um trajeto, fui romântico, fui parnasiano, fui simbolista. Só que no seminário, quando mostrei vontade de me tornar santo,
como seminarista, que a grande meta da minha infância era imitar pequenos santos como Tarcísio, Guido de Fongalã, Antoninho Maimo da Rocha escapou, não sei como. Mas havia outros. Então, a minha poesia era uma poesia mística, uma poesia religiosa, etc. Eu, então, quando fiz o primeiro soneto, baseado no livro da Colombina, parnasiana, neoparnasiana, a primeira mulher que escreveu poesia erótica em São Paulo, ela tinha uma casa de poetas na rua Martins Francisco. Então, foi uma alegria muito grande. Eu não vivi no meio negro. Eu fiquei órfão com 6 anos, beijei a mão da viscondessa da Cunha Bueno, quando fui internado no Preventório Imaculada Conceição. A viscondessa foi a última mulher a receber título de nobreza de Dom Pedro II. Então, eu vivi mais ou menos assim, numa pobreza imensa e mais ou menos ligado a certa nobreza de São Paulo. Tive amigos meus que foram netos da baronesa Angélica, da Avenida Angélica, etc. Não tenho nada a ver com o negro, por enquanto. Tenho, sim. Tenho, porque eu trago no sangue, na memória, no subconsciente, algumas posturas de negro. Sobretudo a pobreza. Se há um assunto que eu considero o grande assunto que o negro não explorou até hoje, na literatura, eu digo, literatura comportada, é essa questão exatamente da pobreza, de não ter, de estar à margem, quase que totalmente. Eu conhecia esse à margem. Para mim foi fundamental eu conhecer a margem. Analfabetos, pobres, que nada podiam dar, a não ser o que você cavasse dos que tinham alguma coisa. Eu começo a escrever, então, motivado, e eu tive o preconceito, tive o racismo que eu enfrentei quando fui para ser padre. Não aceitamos negro, porque negro é muito violento e sensual. Sensual, não sei, agora violento. Depois, abreviando, eu encontrei na minha vida uma vocação de carmelita, uma mulher que ia ser freira, que foi barrada, baiana, foi criada aos pés da menininha de Cantuá. Família do pai era de candomblé, a família da mãe era católica, e esta moça, que depois de convertida, ela quis ser freira e recebeu a mesma resposta. Eu não posso esconder isto, porque isso marcou a vida dela e marcou a minha vida. Eu vou começar a escrever sobre o negro por uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é dançar. Não sei dançar, nunca dancei e nunca vou dançar. Eu sou inepto para a questão de corpo, de balançar o corpo, de gestos elegantes. Pois bem, eu ouço nos jornais, eu vejo no jornal um anúncio. Baile na Associação Cultural do Negro. Eu tinha 18 anos e meio. Ex-seminarista, casto, organista, distintivo de congregação mariana. Eu tinha todos... Eu estava no caminho da santidade. Se eu morresse naquela época, eu seria hoje beato, ou talvez venerável ou beato. Infelizmente, não morri. A igreja teria mais um santo. Mas fazer o quê? Quando eu vi a Associação Cultural do Negro, era no tempo em que o Abdias ia muito a São Paulo, Abdias Nascimento, Solano Trindade tinha o teatro dele, o Dalmo Ferreira tinha o Teatro Experimental do Negro em São Paulo, a imprensa negra, os ex-líderes tinham se reunido numa associação no prédio Martinelli, 16º andar, para continuar o trabalho que eles pararam em 30, com fechamento dos jornais, tudo isso. Eu vou atrás de Pedrina Alvarenga, e eu descubro a Associação Cultural do Negro, que foi um deslumbramento, porque a minha vivência toda, educado por padres holandeses, eu não conhecia, de fato, nada que se ligasse terminantemente, claramente ao negro. Foi o primeiro contato, o meu primeiro contato foi com alguma coisa cultural. A Associação Cultural do Negro era uma associação respeitada, todos os visitantes de fora queriam conhecer a associação. A associação era frequentada pelo Florestan Fernandes, era frequentada pelo autor da marcha, por tantos outros autores,
por tanta gente importante. Pois bem, foi entrar na associação e nunca mais sair. É desde essa época que eu continuo fazendo essa literatura ligada à questão negra. Se uma vaidade eu tenho, para não me prolongar demais, eu sou vaidoso em muitos aspectos. Mas a minha maior vaidade não é nem porque eu escrevi um ou outro livro que algumas pessoas gostam, um ou outro poema, como agora o meu querido amigo declamou, eu cheguei a chorar aqui. Tal foi a maravilha da maneira com que ele falou meu poema antigamente, como quem quer cantar, mas não canta como quer. Né? Ele deu uma nova visão ao meu próprio poema, ele leu de um jeito diferente, maravilhoso, com entoação. Então, se alguma vaidade eu tenho, não é nem tanto por isso, nem pelo grito de angústia, que era um poema que eu escrevi com 19 anos, dê-me a mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação, eu tenho dentro de mim anseio e glória que roubaram os meus pais. Meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos congos, bantus e outros desgraçados, é o mesmo. É o mesmo coração dos que são cinza e dormem debaixo da capela dos enforcados. É o coração da mucama e do moleque. E eu termino o poema com uma frase terrível. Eu conheço um grito de angústia trovejante que deve estarrecer todas as minhas amantes que eu tenho de certo. Eu conheço um grito de angústia. E eu posso berrar esse grito de angústia. E eu posso escrever este grito de angústia. Quer ouvir? Sou um negro, Senhor. Sou um negro. Não batam palmas, pelo amor de Deus, não façam isso. O meu espanto esse tempo todo, durante 40 anos, foi que nunca ninguém me perguntou, na Associação Cultural do Negro, por que eu terminei meu poema com este verso. Sou um negro, Senhor, sou um negro. Este era o poema mais querido depois do Fernando Trindade. Trem sujo da Leopoldina, tem gente com fome, tem gente com fome. Depois do Fernando Trindade, o poema mais pedido era o Grito de Angústia. Em São Paulo, no interior, quando nós fazíamos saraus literários, todo canto, a Anaíra Araújo, não sei se porque queria casar-se comigo, sei lá o que era. Então, porque eu era muito inocente, e os velhos da associação me defendiam da Nair, que Deus a tenha. Então, Grito de Angústia, sem que eu percebesse, escrevi com 19, 20 anos, ele se tornou a voz do negro que não tinha nada. Não tinha ambiente como esse, não tinha negro universitário, não tinha casa direito, não tinha nada praticamente. No geral, as mulatas bonitas eram empregadas domésticas. No geral, o homem mais bem-sucedido era o pequeno funcionário público com salário mínimo. Não havia quase nada em termos sociais. Volta e meia ouvia-se falar em coisas assombrosas, como em Minas Gerais, onde, na fila do ônibus, os brancos iam com maior naturalidade na frente e os negros iam com maior naturalidade atrás. E eu tinha experiência também do preconceito. Eu, estudando em Poá, eu fui obrigado a estudar em Rio Preto, aceito pelos padres holandeses, não por brasileiros. O brasileiro não me aceitou, ao passo que o holandês me aceitou, e muito bem. Então, eu tinha experiências pessoais e tinha experiência de ouvir dizer e de assistir. A Associação Cultural do Negro estava num prédio onde estava a UDN, onde havia jogatina, onde havia clube de baile do Ico Penteado, Clube 220. Havia de tudo. E a associação estava lá em 2 cômodos modestos, o que mostrava a cara do negro, mas tinha muito respeito. Então, eu comecei a ficar aí e a amar tudo isso, como eu amo até hoje. Então, a minha vaidade única, de verdade, enorme, que ninguém me retira, foi a minha persistência.
Quanta gente da minha geração falou, não quero mais nada com eles. Essa gente só pensa em baile. Eles não querem nada sério. E eu continuei comprando livros, continuei escrevendo, fazendo palestra no interior, onde havia escolas que nem cafezinho tinha para dar. Eu não era seu Oswaldo, eu era apenas Oswaldo. Oswaldo, lamentamos, mas nem café nós temos para dar para o senhor. E eu ia fazer essa palestra pagando do meu bolso o ônibus para viajar para o interior, Limeira, Ribeirão Preto, outras cidades. Eu não estou me elogiando, estou dizendo apenas do meu amor que eu peguei a essa causa, porque eu tive confiança do valor, da importância dessa literatura para o esclarecimento, não só da questão negra, porque não existe uma questão negra isolada. A questão negra está implicada, está dentro da questão branca. Se a maior parte dos brancos entendesse isso, seria outra situação. A literatura negra é uma parte da explicação do rosto do Brasil, que a turma tenta ignorar isso. Explicando o seu negro, entende-se melhor do Brasil. Porque o negro não teve fala. É a frase do latim, servus non habet personam. O escravo não é uma pessoa, não tem memória, não tem futuro, não tem corpo. Ele representa o quê? Vazio social. Ora, um vazio social não merece uma literatura. E foi o que o Brasil fez com o negro. A fala do negro não era do negro, era do branco, do jeito que ele quisesse. Então, a literatura negra, ela assumiu essa fala do negro falar sobre si. Eu falo das minhas experiências pessoais. Eu falo do desamor para comigo. Eu falo da minha tristeza. Eu falo da minha amargura. E eu falo também e muito da minha esperança. Mas essa esperança está alicerçada não em mim sozinho, que eu nada sou. Eu tenho pessoas como a Moema, como o Joanes, como eu tive o padre Simão Switzer, holandês, que me fez amar a leitura no reino do garotado Dom Bosco de Poá. Eu devo a ele isto. Eu vou terminar. Pois não. Pode. Então, me perdoem a interrupção, mas é exatamente para falar de uma pessoa que acaba de chegar e que traz uma mensagem para nós aqui. Né, Renildo? E exatamente uma mensagem relacionada com isso, com as pessoas que percebem o trabalho do senhor e que vêm aqui ouvi-lo, que também o convidam para esse espaço. O nosso vereador Suica chegou e vai lhe fazer a surpresa agora, como hoje é uma grande data, seu aniversário. A gente convida o vereador Suica para vir aqui lhe fazer a homenagem devida e satisfazer o ego de Gueloá, que Gueloá estava se trincando até agora de nervoso, de ansiedade para saber qual é. Aí, aproveitando agora. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer por esse abraço. Eu acho que pega um pouco dessa sabedoria. Gueloá, eu queria que você viesse aqui para a gente anunciar o que é que essa surpresa. Fazendo uma questão que Marcos Gueloá vem aqui, porque assim, foi que me aproximou de alguns toques, tenho me aproximado da literatura negra, tem me colocado no meu devido lugar, tem colocado esse mandato no seu devido lugar também, e eu tenho dito a ele que ele é importante nessa nossa caminhada, porque assim, o mandato é um mandato de massa, um mandato de luta, mas também precisa fazer alguns debates do ponto de vista da literatura, do conhecimento, e a gente tem feito isso muito bem. Nós estávamos vivendo aí na Câmara de Vereadores um momento conturbado, em que precisava
aprovar a isenção de ISS, mas nós queríamos ontem homenagear esse grande escritor, esse grande homem, com a medalha Zumbi dos Palmares. Nós só conseguimos aprovar isso ontem, né? Então não foi possível a gente fazer essa homenagem hoje, entregar essa medalha. Mas a gente espera que a gente tire uma data, e a gente já está apontando essa data para novembro, né, que o senhor possa voltar aqui, receber a sua homenagem, né, receber essa medalha, né, como nós queríamos, como o senhor merece. Então, muito obrigado, fico muito feliz, muito me honra, viu? Obrigado, muito obrigado, viu? Obrigado, Suíca. Valeu. Volta a palavra para o seu Oswaldo, mas assim, um dos papéis que a gente tem nesse momento da história da literatura negra no Brasil e em Salvador é estabelecer, demarcar território. E essa é uma das formas que a gente escolheu. Seu Oswaldo, a gente está muito honrado com essa conquista. A minha fala, eu vou dar uma abreviação mais espartana a ela. Vou terminar com um poema, que é da minha conscientização, o poema em que eu me conscientizo no meio negro, que além do meu lirismo de antigamente, como foi lido agora há pouco, eu também tenho meus poemas onde eu tento me introjetar como autor que analisa o fato social. Eu sou da geração que ainda viu o feriado do 13 de maio, e também viu o surgimento do movimento negro unificado, de tudo isto. Eu estava presente, e quando o menino foi barrado no Tietê, talvez um dos primeiros a pedir que houvesse protesto, fui eu. Dos primeiros que levantou a voz, e critiquei muitas pessoas que imediatamente não protestaram contra o menino barrado lá no Clube Tietê. Eu estava atento com a presença daquelas pessoas mais velhas que homenageio agora, José Correia Leite, Tenente Rosário, pai da deputada Teodosina Ribeiro, Jaime Aguiar da Imprensa Negra, do Clarim da Alvorada, e tantos outros. Com essa gente toda, me impregnei de uma certa realidade cultural, histórica. Conheci Lino Guedes, não pessoalmente, que o Lino Guedes faleceu em 51, mas eu conheci a obra dele. Solano Trindade, meu amigo, que me animou muito. São talvez dos poucos autores que existem no país hoje, que conviveram por algum tempo com Solano Trindade. Então, eu tive a sorte, eu fui abençoado, no plano religioso, talvez, e também no plano de busca, porque eu fui atrás também. Não foi impunemente. Então, eu tive essas amizades. Sérgio Millier, que estava almoçando, eu levava meus versos para ele, olhar meus versos no Paribá, olhar para meus versos. Se eu fosse você, eu mudaria este verso. Parava de comer para me atender quando eu tinha 22, 23 anos. Um dos grandes do modernismo. As minhas amizades, como Hilda Hilst, a moça loira, célebre na história da minha alma, aquela tarde em que me sentei ao lado da moça loira. Terrível. Foi considerado o melhor poema que eu escrevi dentro da negritude. Não tenho culpa, os críticos falam o que querem. Pois bem, para abreviar, para não ser enfadonho, eu vou ler um poema que após, em 71, Oliveira Silveira, meu querido amigo, que eu preparei a edição dele, a última edição foi eu que preparei, fiz o prefácio. Eu vou ler um poema já dentro da nova realidade que nós estamos hoje. Eu estou aqui hoje impregnado da ideia de que Zumbi, de fato, foi uma das grandes conquistas que nós tivemos dentro do plano de pensamento da evolução de um 13 de maio festivo, gritantemente festivo, e que nós raptamos o Zumbi. Nós tiramos o Zumbi do limbo
que o Zumbi, na verdade, era um bandido no tempo do Império. Até o começo do século XX, o Zumbi era apenas um negro que se insurgiu contra o rei, portanto, insurgir-se contra o rei era insurgir-se contra Deus. Essa também é uma revolução que muita gente não percebe. O Zumbi afrontou o Império. Afrontando o Império, afrontava o rei. Afrontando o rei, afrontava Deus. É difícil entender a situação do negro brasileiro se não se atentar também à questão religiosa. Como foi que a religião, ela se insuflou e foi amortecendo algumas possibilidades de você rever. Devemos, então, Oliveira Silveiro, do Grupo Palmares, que se reunia em 71 para debater a questão negra em Porto Alegre. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. De ter como parâmetro um herói como o Zumbi dos Palmares. Dentro desse campo, para terminar, eu vou ler, minha memória não é muito boa para ler poemas, não. Um poema também que foi bem declamado. Já não há mais razão para chamar as lembranças e mostrá-las ao povo em maio. Em maio, sopram ventos desatados por mãos de mando, turvam o sentido do que sonhamos. Em maio, uma tal senhora liberdade se alvoroça e desce às praças das bocas entreabertas e começa. Outrora, nas senzalas, os senhores, mas a liberdade que desce à praça, nos meados de maio, pedindo rumores, é uma senhora seca, esquálida, desvalida, e nada sabe de nossa vida. A liberdade que sei é uma menina sem jeito, vem montada no ombro dos moleques, ou se esconde no peito em fogo dos que jamais irão à praça. Na praça estão os fracos, os velhos, os decadentes, e seu grito: ó bendita liberdade! E ela sorri e se orgulha de verdade do muito que tem feito. Obrigado. Agradeço a atenção, agradeço muito a atenção. Eu acho que eu fui um homem de sorte nesse aspecto, pelas amizades que eu consegui com a literatura, pelo prazer que eu tive com a literatura, as alegrias, as brigas, as incompreensões que fazem parte da vida e do crescimento de alguém. Não posso enganar mais ninguém nessa idade em que eu estou. Eu sou um homem que ainda confio nessa literatura e digo a vocês com toda sinceridade, uma das maiores alegrias que eu tenho neste momento é saber que quando a minha geração desaparecer totalmente, porque há no nosso meio uma pouca vergonha de morrer cedo. Sim, tem muito nego aí que morre com 60, 55, como Paulo Colina, como Arnaldo Xavier, Adão Ventura, Jonas da Conceição. A turma perde a vergonha e vai embora. Então, eu fico felicíssimo de saber que tem Ricardo Riso, que tem o Guel, nunca acerto o nome dele, não quero nem saber. Que tem tanta gente que vai ficar com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, tentando relembrar os que fizeram, como estão fazendo comigo hoje. Tiveram a ideia de me trazer aqui por um caminho que me deu alegrias, e que eu achei que era uma obrigação eu fazer. Eu vejo a literatura que eu escrevo como missão.
Sobretudo, como falou o jornal à tarde de hoje, na entrevista que eu dei, que pensaram essa frasezinha, eu tenho de falar com a minha literatura, por mais elitista que seja, em nome dos analfabetos também. O recado que eles não podem dar, eu tenho de fazer passar pelo meu texto. Por mais sofisticado que ele seja, ele tem de ter um recado para as elites. Ora, se eu tenho condições de falar para as elites com uma linguagem de elite e trazer algumas verdades a que eles não chegarão se não houver essa linguagem, eu farei isso, sim. A minha novela Descoberta do Frio, o meu livro Oboé, onde a pobreza impera, mas a despeito da pobreza, ele vai achar o conflito de quem está em vários mundos. Vida é conflito, literatura é conflito. Como fala Drummond, eu sou apenas um homem à beira de um rio. Olho as águas e não as compreendo. Sei que é noite, porque me chamam de casa. Estão me chamando da minha casa. Por isso que eu sei que é noite. Fora disso, eu nem saberia que é noite. Isso é escritor, na minha opinião. Eu sou um traidor da minha formação. A minha formação é esta. Respeito todos os autores negros com sua linguagem. Essa riqueza que nós temos. Nós temos um Limeira, nós temos um Arnaldo Xavier, tivemos e temos um Paulo Colina, que pergunta, bastaria ao poema apenas a cor da minha pele? Essa é uma grande pergunta. A princesa se esqueceu de assinar nossas carteiras de trabalho. O Assunção, mesmo que voltem às costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu vim ao mundo para protestar. Mentiras, ouropéis, nada me fará calar. Um poema longo, lindo. Menti, me equivoquei quando falei que Grito de Angústia era o segundo poema mais lido. O segundo poema mais lido era Protesto, do Assunção. Talvez depois viesse o meu Grito de Angústia, que era uma antípoda do poema do Assunção. Eu tenho a alma e o peito descoberto, a sorte de ser homem negro, primeiro imitador da noite e seus mistérios, triste entre os mais tristes, útil como um animal de rosto manso. Muita agonia boia no meu rosto, inspiro poesia ao vate branco. Estamos em pleno mar, estamos em plena angústia. Houve um crítico chamado Carlos Freitas, e me comparou com o Solano Trindade, dizendo que eu era um poeta perdido num mar de angústias, que eu não tinha otimismo, enquanto o Solano Trindade era o poeta do orgulho. Eu canto Palmares sem inveja, de Vigílio e de Homero, etc. Cada poeta é um fragmento da vida e do mundo. O meu fragmento é este. E eu tenho certeza que muita gente pertence à família dos angustiados. E você não vê no rosto quem é angustiado, não. É por isso que eu gosto da frase do Gangrene. Se nós pudéssemos penetrar no coração das coisas, acabaríamos com pena até das estrelas. Frase final: haverá um momento em que, pelo trabalho do Ricardo, dele, da Moema, do Juanes, do Colina, Lino Guedes, estou falando de literatura, há outros campos também. Por esta noite, que vocês estão reunidos aqui, tenho certeza que vão levar dentro de si uma chama, não pelas minhas palavras, mas pelo evento criado, uma chama de tentar mudar alguma coisa com beleza. Devemos acreditar na beleza, a beleza tem força.
Do mesmo jeito que o mau gosto leva ao crime, como falou um teatrólogo francês, do mesmo jeito a beleza leva à transcendência, à subida, né? A harmonia, a confraternização, onde entra também o vinho, que eu gosto muito de vinho. Mas haverá um momento em que reuniões como esta não serão tão necessárias. Hoje é necessário fazer isto. Hoje é necessário falar toda hora a palavra negro, como eu fiz no livro O Negro Escrito. Eu acredito que na nossa literatura poucas vezes falou tanto a palavra negro como eu usei no meu livro O Negro Escrito. Fiz de propósito e foi necessário fazer. Mas haverá um momento em que talvez, se o Brasil mudar, pegar vergonha na cara, as elites forem mais compreensivas, mais abertas, mais fiéis a algumas premissas da igualdade, da solidariedade, esbater a indiferença, que é a parceira do racismo. Nós aqui fala muito do racismo, mas se esquece que ela tem uma parceira perigosa, que seria o quinto cavaleiro do Apocalipse, que é a indiferença, que o autor francês chama de o sono da alma. A indiferença é o sono da alma. Haverá um momento que, vencido todos esses obstáculos, nós vamos falar como um escritor, antropólogo francês, chamado Marzel, sobrenome dele. Só existem duas raças em todas as partes do mundo misturadas. Só existem duas raças em todas as partes do mundo misturadas: a boa e a má. Muito obrigado. Bom, essa tarefa de mediador é bastante difícil, né? Então, eu já peço, singelamente, a colaboração de vocês, porque podemos também conversar um pouco aqui. O senhor Oswaldo já me disse que pode responder perguntas aqui do público. Então, nossa conversa já se inicia. E eu peço que vocês indiquem quem deseja fazer alguma pergunta, já também se apresentando, dizendo o nome. Alguém levantou a mão e avisem que eu levo o microfone. Acho que nós podemos combinar um tempo breve aqui para as perguntas também. Eu quero colocar uma questão, ou melhor, não é nem uma questão, é um registro que eu poderia deixar de fazer, de presenças muito importantes para a literatura negra contemporânea, que se trata das pessoas de Henrique Freitas e Ricardo Riso, dois pesquisadores que não chegaram antes, porque estão terminando um trabalho para ser apresentado no Congresso lá no Rio Grande do Sul, falando de coisas da gente. E agradecer profundamente a presença dessa pessoa maravilhosa, que é o Oswaldo de Camargo, que bobamente, né? Eu acho que desse momento eu acho que foi muito esperto na vida. Eu e o Semog pedimos para ele o prefácio do nosso primeiro livro, O Arco-Íris Negro, que ele fez brilhantemente, e esse livro se tornou um marco na literatura pós-Solano, tal, obviamente, depois de todo o trabalho dele. Obrigado, Camargo. Sem dúvida, alguns toques é um coletivo, mas nós temos as nossas singularidades aqui, as nossas particularidades. Então, há nomes que eu não posso deixar de dizer aqui, porque são as pessoas que produzem bastante, que buscam esse pensamento coletivo. Falando em nome de alguns toques aqui, Guelô Adum,
Mel Adon, Eduardo Oliveira, Ricardo Riso, Henrique Freitas, Fafá Araújo, aqui na foto, Ismael, Vivian Limeira, Lívia Natália. Então, bastante gente trabalhando dessa maneira coletiva. Mas há perguntas do público? Renildo, você ajuda aqui? Como é seu nome? Bom, boa noite, meu nome é Gleice. Bom, o senhor foi interrompido justamente quando ia falar da literatura negra como uma parte da história do Brasil. Eu queria que o senhor desse um pouco mais de continuidade, porque o senhor fala o seguinte: a literatura negra é a forma do negro se expressar. Então, fala um pouco mais dessa história que não foi tão bem contada, ou pelo menos não foi contada por nós mesmos, negros, né, e negras, por favor. Bom, eu tenho que abreviar muito, porque isso merece um compêndio, né? Dar um roteiro dela é compêndio desde o vazio dos autores ácades, que passava ao largo da questão, até a conquista com Domingos Caldas Barbosa, né, de Ola de Lereno, que o primeiro negro, naquele tempo ainda não havia exatamente essa divisão tão nítida como nós queremos hoje. Ele, na verdade, é um mestiço, e ele vai, pela primeira vez, talvez, falar sobre uma literatura onde já aparecem expressões do africano, e ele mesmo, ele fala para um padre que chama Caldas: eu sou Caldas, tu é Caldas, porque o nome dele é Domingos Caldas Barbosa. Eu sou Caldas, tu és Calda. Tu és rico, eu sou pobre. Tu és o Calda de prata, tu és o Caldas de prata, eu sou o Caldas de cobre. Então, ele já está trazendo uma conotação racial. Foi xingado por bocage, tanta coisa. Bom, há um vazio. Com o romantismo é que vai aparecer a temática negra, porque a Europa mudou, a concepção do mundo mudou, o individualismo ganha. Eu, sozinho, com Beethoven na música. Beethoven já está fazendo música, não mais para agradar tanto os nobres. Ele quer fazer o que ele quer fazer. Com a terceira sinfonia, com tudo depois dele. Então, um paralelo com a música. Pois bem, na literatura também vai aparecer o maranhense, Trajano Galvão, que vai começar a olhar a senzala, olhar o moleque, olhar a mucama, olhar a etc. E vai começar a fazer poesias românticas em torno disso. Aí é que o tema negro começa a aparecer. Mas muito balbuciante, muito pouco ainda para a dimensão que é o negro no país já, porque o país depende do negro. Sem o negro não existe Brasil. O negro faz tudo. O negro é músico, é barbeiro, é sapateiro, é tudo. Não quer dizer que o branco não seja alguma coisa, o branco também é. Mas uma boa parte do ônus de carregar o Brasil está nas costas do negro. Mas ele não está merecendo uma literatura, porque ele representa o vazio social. O escravo não é uma pessoa. Permanece, isso do Código Romano permanece no país. Sendo escravo, não merece uma literatura. E, de fato, não mereceu. No século XIX, eu estou abreviando o máximo, no século XIX vai aparecer um poeta baiano, Luiz Gama. O Luiz Gama vai para São Paulo, depois de ser vendido pelo pai, segundo consta, vai a São Paulo. Em São Paulo, ele vai se tornar um herói em favor da abolição. E no seu poema, Quem Sou Eu?, apelidado de Bodarrada, nesse poema ele vai, andei contando, como sou ruim de matemática, talvez até tenha errado o verso, no 90º verso do poema dele, ele vai fazer a clássica pergunta fundamental para nós, autores negros. Pela primeira vez, um negro vai usar o eu. 90º verso de Bodarrada. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? Aí ele vai.
Então, eu considero que a nossa literatura negra, ela vai aparecer no século XIX com a temática nesse poema do Luiz Gama. E só uma curiosidade bem rápido, porque para não fazer uma palestra aqui que não é hora. Ele tem 3 apelidos, ele é Afro, Barrabás e Getulino. Afro é fácil de saber. Afro quer dizer africano. Barrabás é aquele bandido que passou à frente de Cristo e recebeu liberdade, ao passo que Cristo foi crucificado. O segredo é Getulino. Por que Getulino? Getulino porque na África mediterrânea havia uma região dos Getules. Havia um país do Mediterrâneo chamado Getúlia. Lá pelo ano 340, os romanos já tinham tomado conta dali. E acontece que os Getulos, não sei qual é o nome, eles não se submeteram culturalmente aos romanos. Fizeram guerrilhas contra os romanos. Então, eu acredito que o Luiz Gama, que autodidata também aprendeu latim, ele soube disso e adotou o nome da palavra Getulino. Eu acredito. Nenhum compêndio até hoje trouxe o sentido que eu me lembro, nenhum compêndio de literatura que fala sobre Luiz Gama explica a palavra Getulino. Aurélio não traz, ninguém traz. Eu só achei isso no Larousse, em espanhol. Ali traz o sentido do que é Getules. Era um povo que não se submeteu ao domínio romano, sobretudo culturalmente. E por que bode? Ele era maçom. Naquele tempo havia havia que o diabo, o capeta, durante as reuniões dos maçons, ele aparecia pessoalmente. Na minha infância era a crença ainda que nas reuniões dos maçons o diabo aparecia pessoalmente, corporalmente no meio deles. Como ele era maçom, como o diabo tem nome de bode também, o capeta, o bode, o cafuto, então chamava o Luiz Gama às vezes de bode, porque ele era maçom. Também ele usava uma barbicha. E essa barbicha, fazia ligação de barbicha com bode, era fácil. E também ele era cabra, ele não era um negro como eu. Ele era um negro esmaecido, que se quisesse podia se aceitar como branco e acabou. Mas ele quis continuar um homem tremendamente como negro. Então, este é o Luiz Gama que eu considero, o resto é decorrência. Aí aparece Lino Guedes, que é o primeiro autor que vai falar para a coletividade diretamente. Concorda? Que vai falar para a coletividade. Porque os outros autores, eles são cultos, o Cruz de Souza, Luiz Gama, Lima Barreto, mas não tem uma audiência negra que ninguém sabe ler, praticamente. O negro é um grande analfabeto. Você não pode imaginar que o emparedado do Cruz de Souza, que os negros da época podiam entender aquele poema, nunca. Então, essa é a história. Então, vem crescendo. Em 1926, o Lino Guedes publica o seu primeiro livro, né? Urucungo. Depois, Negro, Preto, Cor da Noite. Olha a importância da palavra cor. Negro, preto, cor da noite. E assim vai crescendo, passa por outros autores. No século XX, na década de... Quando aparece a imprensa negra, alguns autores aparecem que não deixaram rastro. Cumba Júnior, Gervásio de Moraes, não há resíduo deles quase, mas existiram, que eu sei pelos velhos militantes. Vi um poema ou outro dele. Alguém escreveu uma novelinha chamada Malungo Rural, de Gervásio de Moraes. Ela vai crescendo, aí vem o grande momento, para abreviar, que é o coletivo que vai surgir na década de 70, com Cuti, Arnaldo Xavier, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues, que aqui esteve. Vai surgir um movimento que já pode se chamar de coletivo.
E eu estou perdidão no meio dessa gente toda. 15 anos à frente, com posturas, às vezes, irredutíveis, diante do que eu acreditava. Há um poema terrível aqui, ninguém pode borrar o rosto da poesia porque é negro. Foi uma maldade terrível que nós fizemos com uma poetisa. Eu me arrependo, eu me ajoelho em cima de milho por causa disso. No lançamento de livro, nós soltamos um panfleto contra o livro da moça, sem dizer o nome dela. Ninguém pode borrar porque é negro o rosto da poesia. Está ali no painel. Então, havia essas coisas que se chama vida literária. Vida literária é importantíssimo. E ali está nos painéis, ali está uma pequena amostra nos painéis da vida literária, com convites. O primeiro livro do Limeiro, eu tive a grande honra, quase chorei, quando procurando no meio das bagunças, eu encontrei o convite do Arco-Íris Negro, que é a estreia do meu querido amigo Limeira. O convite do livro dele, do CUT. Primeiro Caderno Negro, eu encontrei o convite em casa, etc. Vida literária. Eu devo muito à vida literária. Você passa dicas de leitores, toma uma cachaça, quem gosta de cachaça, bebe seu vinho, briga, xinga os outros, fala das mulheres, fala dos homens, xinga, apronta. Literatura. Porque literatura é vida, ela não está separada da vida, ela traz todos os cacuetes daquilo que se chama viver. Fui fazer uma palestra para umas meninas religiosas uma vez, lá em Perdizes, um colégio classe média, e perguntaram sobre o autor e a santidade. Naquele tempo tinha cara de santo ainda, hoje não tenho mais. Perguntaram a respeito da santidade, se um poeta podia ser santo. Eu falei que não, que era muito difícil. Não, no conceito católico é de fato difícil. Geralmente os artistas são desequilibrados, neuróticos, se dão mal no casamento, são péssimos maridos, geralmente são. Não, é verdade. É verdade. O escritor é um homem à margem. É um homem à margem. Dizem que a mulher, por exemplo, o homem ama o caos. Eu falei para quem falei isso hoje, o homem ama o caos, a mulher dá o caos para ele. Esse é o drama. E o artista é o maior recebedor de caos que existe. O poeta, o músico, né? O pintor. Então, eu falei o seguinte, o maior artista do século, o maior poeta da França do século XVI, François Villon, minha pronúncia é péssima, que escreveu um poema famoso, Balada das Damas dos Tempos de Antanho, onde tem um refrão doloroso, mas onde estão as neves de antanho? Ele fala sobre mulheres famosas que existiram em Roma, etc. É o poeta que restou daquele século. Matou um padre, era proxeneta, foi condenado à forca, era um bandido quase. Aí pergunto, mas como que ele conseguiu ser poeta se ele era quase um bandido? Quem me deu a explicação, eu não chegaria jamais à explicação disso. Otto Maria Carpo. Um escritor, quando ele escreve, por pior que ele seja, ele está escrevendo com a parte incontaminada que ele tem, aquela parte da infância dele, que, contudo, continuou incontaminada. É esta parte que ele usa para escrever, como Baudelaire, como Villon, como Verlaine, como Pedro Nava, que se matou, como outros, como Lima Barreto, que caía bêbado na rua, muitas vezes, havia palestra para fazer, ele bebia e não conseguia chegar, havia tudo isso. Então, ele escreve com a parte incontaminada dele, a infância que salva o artista. Todos os artistas, no geral, é salvo pela infância. Pode ficar contaminado adulto, mas a infância vai salvá-lo. E ele vai trabalhar com a imaginação. Como fala Carlos Fuentes, o artista, o escritor,
não sabem. Eles imaginam. Em arte, o nome do conhecimento é imaginação. Esse é o maior perigo da literatura negra. O maior perigo que ronda o escritor negro é a verdade. É o déjà vu, é o palpável. O escritor, na ânsia de mudar a estrutura, ele quer o quê? Que todos entendam imediatamente o que ele está falando. Que as pessoas se encontrem com aquilo que já conhecem. Na verdade, o autor social negro ele fala daquilo que a maior parte já sabe. Então, o maior perigo para o autor negro pode ser a verdade, o dado social, o dado da tese, aquilo que pode ver a tese, aquilo que é palpável, e que, no fim, todos sabem, a imaginação é a grande marca, na minha opinião, do escritor, do músico e do artista. Muito obrigado. Coletivo Alguns Toques registra aqui a presença de Vera Lopes, Cláudia Rocha, Ari Sacramento, Ana Angélica, Ana Célia, Silvio Roberto, Landeu Analê. Vejo aqui já muitas outras pessoas no público. E também aviso que nós estamos sendo transmitidos ao vivo, online, sim, pela TV GAP, www.gaptv.com.br. Então, eu mudaria um monte de coisa que eu falei. Mudaria? Então, bom, temos mais alguma pergunta? Tem. Fique à vontade. Primeiro, é um prazer revê-lo, seu Oswaldo. Um prazer revê-lo. Uma das primeiras vezes em que o senhor esteve aqui, eu tive o prazer também de estar contigo no interior do Estado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua novela Descoberta do Frio, sobre a angústia lá contida na Descoberta do Frio, porque aquele frio, ele impregnou a todos que tiveram a oportunidade de ler a sua novela, não é? Uma das coisas mais impactantes, eu acho, que aquela novela provoca é a sensação, após lê-la, desse frio cortante, efetivamente, que atravessa a nossa carne. Então, eu gostaria muito de ouvi-lo falar sobre o processo de feitura, de confecção da Descoberta do Frio, o argumento, como chegou, esse processo mesmo de feitura, de manufatura aí dessa novela tão importante para a gente. Eu serei bem breve, para não ter tendência a falar demais, então eu quero ser bem breve. Bom, uma grande honra para mim foi que a editora me avisou que podia ser indicado para um prêmio. A Descoberta do Frio ia ser indicada para um prêmio Portugal, Telecom. É um prêmio que vinha um bom dinheiro, estava duro na época, falei, tomara que eu ganhe. Mas não pôde, porque era a segunda edição. Por mais que eu tenha mexido, trabalhado, refeito, nunca pensei em prêmio, não. Eu mexi porque, depois de quase 20 e tantos anos, 30 anos de lançamento, eu percebi na novela muito defeito, de estrutura até. Retrabalhei, reescrevi uma boa parte, né? Reescrevi, remodelei, etc. A Descoberta do Frio, vou ser bem breve, vem de uma peça de teatro, chamado Os Muros, que eu tenho original até hoje em casa. Houve um certo tempo, no tempo em que a Geni Guimarães ia muito a São Paulo ainda, em que eu escrevi uma peça de teatro, onde eu imaginava uma situação em que surgia um líder negro. O poema desta peça está na antologia Zósimo. Pertence a essa peça. Eu quis fazer da minha vida o que me deu na cabeça fazer. Né? Tá? Na Poesia Negra, que a minha querida amiga e o Johannes publicaram bilíngue na Alemanha. Pois bem, mas eu serei breve. Então, veio de uma peça de teatro onde eu imaginava uma situação assim. Aparece um líder carismático negro que convence que o negro se separe do branco. Então, a peça discute a situação e, ao cabo de tudo, o muro é levantado. Aí eu mostro na peça as consequências dessa separação. É uma situação extrema. Então, o primeiro germe foi aí. Primeiro germe.
No segundo momento, eu desanimei, vi que eu não tinha aptidão para escrever teatro. Eu não conheço carpintaria teatral, não tenho linguagem de teatro. A minha linguagem era muito literária. Se você escreve uma peça de teatro e na fala escapa o sentido para quem está vendo a peça, você não pode. Repita aí para mim o que você falou aí. Não pode, tem de continuar. Então, a minha peça era muito literária. Em resumo, eu não tinha vocação, nem empenho para escrever teatro. Então, a peça ficou. Desta peça, quais caminhos, eu cheguei à primeira versão da Descoberta do Frio. Porque, na verdade, nos muros já estava a ideia do frio também. Primeira versão eu escrevi de um jeito. Quando eu escrevo prosa, no geral, eu tenho terror de começar a escrever prosa, porque eu sei que é um trabalho mais longo, que demanda ficar sentado muito tempo, deixar, às vezes, até de almoçar, deixar de fazer compra, deixar de pagar contas, que as consequências são gravíssimas, né? Você não paga. Então, quando eu começo a escrever, não sou apenas eu conheço muitos autores que, quando aparece uma ideia, eles ficam aterrorizados, porque, a partir do momento que você começa a escrever, você praticamente desaparece. Aconteceu comigo com a Descoberta do Frio, primeira versão. E a paisagem que eu narro é a paisagem da minha terra, Bragança Paulista, sul de Minas. E aí vem aqueles fatores fortuitos. Uma viagem que eu fiz ao sul de Minas me inspirou a paisagem. A paisagem que está na Descoberta do Frio é a paisagem da região do sul de Minas. O contraforte da Serra da Bocaina, Mantiqueira, tudo ali. Então, a Descoberta do Frio vem muito do meu espírito místico também. Você pode reparar o Bispo de Maralinga e outros personagens. A experiência do menino que está com frio é a minha experiência. Eu sinto frio desde pequeno. Quando eu era pequeno, meu pai ia pegar bofe, tripa, sangue no matadouro. Eu tinha 6 anos, ia com ele para fazer chouriço, que a minha mãe fazia chouriço para vender. Havia um pequeno alagado com o estrume da vaca. E eu, descalço, que nunca usei sapato quando era pequeno, eu entrava no alagado, onde estava o estrume da vaca, quente ainda, para pegar bexigas, que era o meu brinquedo, para poder brincar. Então, eu enfiava o pezinho naquele estrume de vaca e achava uma delícia. Quentinho. Então, se há alguma coisa que eu conheço muito bem, em tese, se eu escrevesse uma tese, a minha vida de criança seria mais forte, muito mais forte do que a minha tese. Então, a Descoberta do Frio, na verdade, eu conheço o frio daí tudo. Então, o personagem que eu conto, o personagem estranho, com 3 gorros na cabeça, magrinho, acabado, é a minha história de um monte de gente que eu conheci. O frio. Só que aí entra outro personagem junto, que é a indiferença, que é pior do que o racismo às vezes. A indiferença pega brancos e negros, não pega apenas uma raça. A indiferença também caminha junto com o racismo. Então, aí vem a imaginação. Como eu conheço bem, espero que sim, a vida literária que transcorreu no tempo do Colina, do Abelardo, década de 70, pouco, aquela ebulição literária, encontros, panfletos, imprensa, uma vida literária fabulosa que nós tivemos. Então, na verdade, a Descoberta do Frio faz contraponto com essa vida literária, que faz parte também do meu romance de geração, que eu sonho escrever ainda, como fez Fernando Sabino com o Encontro Marcado. Entende? Então, a Descoberta do Frio faz parte disso tudo. Há uma parte surrealista, o frio continua um mistério o tempo todo, o frio é negado, como é negado até hoje. Há muito negro que nega que o Brasil tenha problemas, eu conheço amigos meus que negam. Como eu consegui e eles não conseguem? Essa grande frase. Eu consegui e eles não conseguem. É claro, está subentendido, não conseguem porque são vagabundos,
são moleirões, não têm energia. Essa é a ideia de vários negros que conheci, que tinham subido a certo grau na vida e achavam que todos tinham como chegar lá. Eu seria hoje, provavelmente, um apanhador de café, se já não tivesse morrido, analfabeto, catando, tirando o bicho do pé, etc. Provavelmente podia ser. Se a minha mãe não tivesse falecido, eu não tivesse entrado numa instituição que me fez aprender a ler. O grande estalo da minha vida foi aprender a ler. Este foi de fato, o grande bem da minha vida, me alfabetizar. E o segundo foi fazer do livro uma grande amizade. Em homenagem à minha vinda aqui, eu estava lendo, em São Paulo, o livro Prensa Negra, século XIX, da Ana Flávia Magalhães Pinto. Estava lendo lá. Houve um tempo da minha vida que, no final de cada livro, eu punha a data e o horário em que eu terminei a leitura. Era um hábito que eu tive durante muito tempo. Terminado de ler às 19 horas do dia 12 de maio de 1962. Tem muito livro na minha casa que eu vim para cá, li uma parte no avião, estava no meio do livro, cheguei aqui a Salvador, terminei o livro no hotel e pensei comigo, em homenagem a Salvador, eu vou voltar hoje a pôr a data que eu terminei por Salvador embaixo. Aí eu coloquei, ontem eu pus 23 de 10 2013, embaixo, bem grande, Salvador. Tá bom, então, Descoberta do Frio é isso. Imaginação, misturado com uma realidade que eu vivi também com imaginação. Os personagens são fictícios, mas me baseei em algumas pessoas conhecidas, o que é comum isso também em literatura, né? A doutora que lá aparece é baseada numa pessoa que eu conheci em São Paulo. O bispo de Maralinga é imaginação. A paisagem é imaginação, mas muito calcada na paisagem de Bragança Paulista. Os poemas, eu criei aqueles poemas que estão lá dentro do livro. Eu vago, toda noite, vago, né? E o frio, por que eu pude escrever sobre o frio? Porque eu conheço o frio muito bem. Esta talvez seja a força do livro, sei que ele tem alguma força. Eu falei sobre algo que eu conheço profundamente, que é o frio. Esse frio, ele te tira, ele te anula. A primeira versão, na primeira página, eu falo de um frio que mata. Na segunda versão, já não aparece a palavra matar. A palavra que vai aparecer na segunda versão, na segunda edição, é a palavra faz desaparecer. Esta mudança maior da Descoberta do Frio é a troca. Na primeira versão, o frio mata. Na segunda versão, o frio faz desaparecer. Como acontece com Zé Antunes no fim, quando vem a pergunta, e o Zé Antunes, o que aconteceu com ele? Sumiu. Então, esta é a força do frio. Desaparecer sorrateiramente, anulando, tirando esperanças, não deixando crescer, desmerecendo a sua humanidade, não deixando ser, vai desaparecer. E quantos negros desapareceram por causa do frio? Meu pai desapareceu por causa do frio, minha mãe, meu primo, um monte de amigos meus desapareceram por causa do frio. E junto com o frio, galopando um cavalo muito feroz, vem a indiferença. Então, precisa tomar cuidado com a indiferença. Há um escritor católico chamado Bernanos, fala que tudo é graça. Às vezes você passa perto de alguém e te dá um toque, eu vou falar com ele e você não fala. Você percebe a pessoa solitária, triste, macambúzia,
caída, você não fala. No catolicismo, isso seria o toque da graça. A graça te tocou, mas você não atendeu. Um café, uma cachaça pode ser a salvação de muita gente, às vezes solitária. Uma taça de vinho mais sofisticada, né, Moema? Pois bem, então não vou falar muito não, mas o Frio é isso. O Frio é uma história que tem um lado de vida literária, outro lado é mística, outro lado é uma espécie até de apostolado em favor de colocar o dedo numa chaga social, que é o frio, né? E mostrar também para o leitor que não conhece a vida literária na sociedade negra, dá um pequeno panorama de como era a vida literária na década de 78, 80, a vida literária que nós tínhamos em São Paulo, com Curti, Colina, Abelardo e tanta gente, Arnaldo Xavier, era exatamente aquilo. Um culto muito grande à África, né? Ideias que se combatem, às vezes, conflitos literários de vida. Tudo isso é descoberto do Frio. E, ao cabo de tudo, o personagem mais importante desaparece na anomia. Onde ele foi parar, ninguém sabe. Eu acredito que reuniões como esta, debates, pensamentos como este, movimentos que vocês fazem aqui, tudo ajuda para esbater essa realidade que até hoje é muito dolorosa. É por isso que precisa ter fé na literatura. A literatura também ela é uma arma social fortíssima. Está provado isso. Muito obrigado. Acredito que nós temos lançamento do livro também, já temos aqui garantido, né, que teremos o seu retorno. Podemos também ter essa conversa. Há um livro com uma orelha da minha querida amiga Moema. Como é? Pronto. Já está diagramado, já tem ilustrações, vai sair pela ECA da USP. A ECA vai lançar o livro. E, em seguida, eu não quero também pegar tarefas imensas, mas eu fiquei muito feliz quando eu falei en passant com a Moema a respeito de uma ideia de fazer, tal qual existem os cadernos negros, de nós fazermos um caderno, uma série cultura, uma série chamada Negro Escrevendo. Este negro escrevendo seria um autor de cada vez, sozinho, com capas de livros, com um pequeno histórico a respeito dele, com um texto que ele escolhe, que ele seleciona, com um prefácio, se ele quiser um prefácio de alguém, não quiser, não faz mal. Então, por uma questão como o meu já está pronto, e também direitos autorais, eu vou abrir com um texto maravilhoso da Moema, que ela escreveu há 30 anos, Moema, mais ou menos. Já está digitado, viu? Fique sabendo que... Então, eu vou abrir a primeira série de Negro Escrevendo com um texto da Moema. Depois vem texto de um curso que eu dei na USP, sobre o negro de personagem a autor. Depois vem um texto chamado O Negro Vê a Cidade, onde eu conto em 10 páginas a presença do negro sobre São Paulo. Ele tratando só da questão de São Paulo, em literatura. Depois vem poemas que estão aqui, que alguns já têm, alguns poemas. Vem um conto novo, que nunca editei, um conto novo, chamado Plebeia. E aí vem um monte de coisinhas, e cheio de capas, cheio de fotos e amigos, etc. Seria um documento da trajetória de cada autor. Eu fiquei muito feliz quando propus ao Limeira que, em fazendo esta coletânea, o Limeira fosse provavelmente o segundo. Eu estou sendo o primeiro por uma questão até prática, porque já está pronto praticamente. Pronto praticamente é boa.
Então já está pronto. É só agora achar editor, espero que eu ache editor, né? E saia, e logo em seguida sai o Limeira. Né, Limeira? Então, temos hoje, além da comemoração de aniversário, várias notícias boas para celebrar, para comemorar, várias promessas de novos livros, várias de novas publicações chegando, então, que deverão se cumprir em breve. Eu quero e também garantir que Salvador vai aparecer escrito em letras garrafais no final de um novo livro, no seu retorno à nossa cidade, muito breve, para complementar essa homenagem, para que receba a medalha Zumbi dos Palmares, para que possa ter um outro momento de conversa com o público. Tem público em Salvador sedento, querendo conhecer mais. Por que não lança na ocasião do Oboé? Hein, Moema? Não seria melhor? Opa! Deixar essa medalha para o Oboé? Vamos conversando, vamos conversando. O importante é que nós já temos várias coisas para essa convergência, para fortalecer esse seu retorno bem breve a Salvador. Então, em nome do coletivo Alguns Toques, eu quero agradecer a presença de vocês, mas dizer que não acabou. Nós temos ainda ali um outro momento no foyer, na área externa, que a gente vai poder também continuar um pouco essa conversa. Grupos menores, mas ainda assim podendo continuar essa conversa. Então, obrigada a todos vocês, em nome do coletivo, em nome do Alguns Toques, nossa atividade nas redes sociais, que pode ser acompanhada, as novidades também divulgadas por ali, nesse meio. E, Gueloá, tem uma palavrinha. Chegue aqui. Sim. Só peço perdão assim, por interromper, mas é por um motivo justo, um motivo nobre. No dia 13 de novembro, Miriam Alves, né, a escritora Miriam Alves, estará conosco. Né? Ela está ansiosa e vem lançar Mulher Matriz conosco. Né? Então, é só aproveitando, porque nós temos poucas mídias. Né? E aqui nós conhecemos e estudamos e dominamos são as mídias virtuais. Né? Embora haja muito nariz torcido para as mídias virtuais, eu acredito que quem não compreende, quem não entende mídia virtual, não deve continuar fazendo nariz torcido mesmo, porque não é fácil. Mas a gente domina, e esse momento aqui também é um momento de mídia, a gente está anunciando Miriam Alves, a nossa griot, está vindo, né, e já mandou algumas mensagens pelo Facebook, parabenizando a medalha que nós conquistamos, né, junto com o seu Osvaldo, que essa é uma medalha que a gente considera uma conquista de uma caminhada que a literatura negra tem feito. Né, e nós estamos todos muito emocionados com esse momento. Né. Bom, era isso. Tá? Seu Osvaldo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mais que um muito obrigado e um agradecimento, por favor, pode fazer uso do microfone. Eu agradeço a presença, a amizade, o carinho, a homenagem, a quentura de coração que vocês estão demonstrando aqui. E eu espero que esta amizade, este elo, persista sempre. Não seja apenas um momento aqui, hoje, mas que nós tenhamos, de fato, um conluio espiritual, mesmo que não se veja, mas sempre se lembre, aquela noite eu vi fulano, e que fique no nosso coração essa lembrança permeada pela literatura, que nós todos amamos, sobretudo a literatura que nós teimosamente continuamos a chamar de literatura negra, a despeito de tudo. Muito obrigado.